Pronto, pessoal. Voltamos com a nossa aula de ciência, certo? Preste atenção, essa atividade vai ser para casa, tá certo? Então, nós já falamos sobre as plantas. Na aula passada foi sobre as plantas, não é isso? Hoje nós vamos falar sobre os grupos dos animais, tá bom? Então, preste atenção que todas as respostas vão estar nesse texto para que vocês venham procurar as respostas e responder a atividade em casa, tá certo? Então, tem assim, o grupo dos animais. O ser humano, os animais e as plantas precisam de alimento para viver. Vocês conseguem viver sem se alimentar? Ninguém consegue, nem os animais e nem nós, seres humanos, conseguimos sobreviver sem a nossa alimentação. Então, a gente precisa, se alimentar para poder estar de pé. As plantas produzem o seu próprio alimento. É o único ser vivo que produz seu próprio alimento, é a planta, porque o animal e o ser humano não conseguem fabricar seu próprio alimento. Os animais alimentam-se de outros seres vivos. Por exemplo, a aranha, ela come insetos, que come as plantas. Essa relação de dependência alimentar, em que os seres vivos se alimentam de outros seres vivos, é chamado de cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? É quando um animal serve de alimento para outro animal, certo? Produtores, consumidores e decompositores. O que são produtores? Produtores são as plantas, os vegetais, tá certo? A cadeia alimentar sempre tem início com um produtor, isto é, com uma planta. Sempre no começo da cadeia alimentar tem uma planta que serve de alimento para aquele animal, daquele animal serve de alimento para o outro, mas sempre inicia a cadeia alimentar com um vegetal, que é uma planta. Elas sintetizam alimentos a partir da fotossíntese. Alguém sabe o que é fotossíntese? A fotossíntese é o processo em que a planta ela fabrica seu próprio alimento. Esse processo da planta fabricar seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. A fotossíntese ocorre nas folhas. Então, qual é a parte da planta onde ocorre a fotossíntese? Nas folhas. Não é na raiz, não é no caule, não é no fruto, é nas folhas. É ali onde ela produz a fotossíntese. Onde há clorofila. Vocês sabem o que é clorofila? Que cor é a folha? Verde. Aquela cor verde, o pigmento verde da folha é chamado de clorofila, que é o pigmento que dá cor verde à folha. O pigmento que dá cor verde aos vegetais. Nas folhas, a presença da luz e da clorofila ocorre uma reação química entre a água e o gás carbônico, formando a glicose. Glicose é o açúcar. O açúcar é essencial à nutrição das plantas e liberando o oxigênio para onde? Para a atmosfera, certo? E esse oxigênio que é liberado para a atmosfera é o oxigênio que a gente retira da atmosfera para a nossa respiração, certo? A água para o processo da fotossíntese é absorvida no solo. Então, a raiz tira a água da onde? Do solo, certo? Junto com outros minerais, formando o que denominamos de seiva bruta. A seiva bruta é transportada da raiz até as folhas por vasos condutores. Então, tem aqui no desenho, ó. Nesse desenho, ela mostra que a água, a raiz, a planta absorve pela raiz e ela sobe, ó, até chegar nas folhas através desse processo, certo? Nas folhas, a glicose produzida se mistura à água, formando a seiva elaborada, que então é transportada para todo o vegetal para a produção de outros nutrientes. O que são os consumidores? O ser humano e os outros animais são chamados de consumidores, porque nós consumimos, certo? Não fazemos nosso próprio alimento. Nós retiramos alimentos do vegetal, de um animal, mas a gente não produz o nosso próprio alimento. Eles dependem de outros seres vivos para se alimentar, por isso somos chamados de consumidores. Conforme o tipo de alimento que ingerimos, os consumidores eles podem ser herbívoro, carnívoro ou onívoro. O que são animais herbívoros, vocês sabem?
Os herbívoros são aqueles que se alimentam de vegetais, como plantas, né? Por exemplo, a vaca, o coelho, são animais herbívoros, porque eles se alimentam só de plantas, tá certo? Os carnívoros são os animais que se alimentam de outros animais, como, por exemplo, o leão, ele se alimenta de quê? Da carne de outro animal, tá certo? E os onívoros são aqueles que tanto se alimentam de plantas, como se alimentam da carne do animal, como nós, seres humanos. Tanto faz a gente comer vegetal, como uma salada, que tem vegetais, como também a gente se alimentar da carne de outro animal. Carne de porco, a carne de boi, certo? Decompositores. O que é isso, decompositores? Os seres vivos, eles morrem e são digeridos por ação de fungos e bactérias, chamados decompositores. Quando o ser vivo ele morre, ele apodrece a carne, né? E dali são formados, chamados de fungos, de bactérias. E aquilo ali é chamado de decompositor, porque estava em decomposição. Durante a decomposição, forma substâncias minerais importantes para a fertilização do solo. Essa decomposição deixa o solo fértil, é bom para as plantas, os fungos, as bactérias, é apropriado para a planta, para fazer de adubo. Elas são absorvidas pelas plantas, dando início ao novo ciclo, a começar tudo de novo. A fotossíntese, a germinação, certo? A cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? É esse processo onde um serve de alimento para o outro, tá certo? No esquema a seguir está representada a relação de dependência alimentar de vários seres vivos. O ponto de partida é a parte luminosa. Qual é a parte luminosa? O Sol. Começa do Sol, que permite a síntese de nutrientes pelas plantas. Por isso, as cadeias alimentares são transferência de energia de ser vivo para o outro. Nas cadeias alimentares, geralmente as plantas são os produtores, como eu disse, sempre começa pelas plantas. Os animais, os consumidores, herbívoros, carnívoros e onívoros, enquanto os fungos e as bactérias são consumidores especiais, que decompõem o resto das plantas e de animais. Então, aqui tem um esquema de uma cadeia alimentar, onde um serve de alimento para o outro. Começa sempre pela planta. A planta serve de alimento para o gafanhoto. O gafanhoto é alimento do sapo e o sapo é alimento da cobra, certo? E a cobra, come os fungos e bactérias, né? Que a minhoca que faz buraco na terra para cavar. Então, elas comem os fungos e bactérias que vêm para as plantas novamente. Digestão dos alimentos. O que é digestão? É o processo onde o alimento faz dentro do nosso corpo, certo? Os alimentos ingeridos pelos animais passam por transformações para serem aproveitados. Aqui, a gente mastiga, engole, e aqui dentro nós fazemos a digestão, processo de dissolver o alimento. Então, o que serve para nosso corpo vai para o nosso sangue, e o que não serve é expelido através das fezes, através da urina, através do suor. O que não serve, porque se a gente não botar para fora, sabe o que é que vai acontecer? A gente vai ficar doente ou então levar até a morte. Porque a substância que não presta vai ficar dentro do nosso corpo. A gente precisa, expelir ela, colocar ela para fora, que é através disso, das fezes, da urina ou do próprio suor. Por exemplo, a capivara se alimenta de vegetais, principalmente gramíneos. O que é gramíneos? Gramas. Ela precisa transformar os componentes de vegetais em nutrientes necessários para viver e conservar seu corpo. Um animal carnívoro, aquele que se alimenta de carne, por sua vez, transforma os componentes de outro animal em nutrientes necessários à sua sobrevivência. O processo de extrair os nutrientes dos alimentos chama-se digestão. Os nutrientes são a porção dos alimentos que pode ser utilizado para o funcionamento normal do organismo. Eles são absorvidos pelo sangue e chegam a todas as partes do corpo. Como eu disse, a parte boa do alimento, que é bom, ele vai para o nosso sangue. Ele é absorvido para o sangue distribui para toda a parte do nosso corpo. As partes não digeridas dos alimentos são eliminadas em forma de fezes.
Então, a gente come, então o que não presta só sai nas fezes. O organismo, porém, produz outros resíduos que são eliminados do sangue pelo processo de filtragem feito pelos rins. Esses resíduos são chamados de excretas. Os rins são os principais órgãos excretores dos animais vertebrados. O que são animais vertebrados? São aqueles que possuem coluna vertebral. Nós somos animais vertebrados, que nós temos coluna vertebral, ou seja, os ossos. Eles filtram o sangue e eliminam os resíduos na forma de urina. Outra forma de eliminação dos resíduos do nosso corpo é através do suor. Então, ou a gente elimina através do suor ou da própria urina, certo? Se os resíduos não forem eliminados no corpo, causarão doenças e morte. Então, essa digestão precisa ser eliminada nas fezes ou urina e suor, porque senão a gente vai ficar com coisas que não prestam dentro do nosso organismo, vai levar a doenças e vai causar até a morte, certo? Pronto, aqui temos a atividade de casa, todas essas respostas vão estar no texto, aí vocês vão procurar, tá certo? E responder. Então tem aqui, teste seus conhecimentos. Primeiro, o que é uma cadeia alimentar? Letra B. Como são chamados os seres que fabricam o seu próprio alimento? C. E os seres que não fabricam o seu próprio alimento? D. O que são decompositores e qual a sua função? Segundo, o que é a clorofila e qual é a sua importância na fotossíntese? Terceiro, responda. Por que as plantas verdes são chamadas de seres produtores da cadeia alimentar? Letra B. Como as plantas conseguem seus nutrientes? Letra C. De que as plantas precisam para fazer a fotossíntese? Ela precisa de quê? A letra D. Em que parte da planta é realizada a fotossíntese? É na raiz, no caule, na folha, na flor ou no fruto? Só é uma, certo? O quarto, completa as afirmações. Letra A. Na fotossíntese, as plantas absorvem, certo? Que tipo de gás? E eliminam, ela absorve um e bota para fora outro, que é para nós, certo? Letra B. A mistura de água e nutrientes minerais chama-se, aí você vai dizer se é a seiva bruta ou a seiva elaborada. A letra C. A é distribuída das folhas para toda a planta também, se é a seiva bruta ou se é a seiva elaborada. O quinto, o que são animais onívoros? Dê exemplo. Vai dizer o que é e vai citar exemplo. O sexto, ter 3 exemplos de seres vivos produtores e 3 exemplos de seres vivos decompositores. O sétimo, copie as frases retirando o não quando necessário, para que todas as afirmações fiquem corretas. Tem frase que o não está errado, então tem que apagar o não e deixar a frase afirmativa. E tem frase que o não tem que permanecer, porque tá certo, a resposta é negativa, certo? Então, reescreve a frase novamente, tirando o não ou não. Letra A. Os animais não produzem seus nutrientes, então precisa comer plantas e outros seres vivos. Aí você vai ver se está certo com o não ou é sim ou não. Letra B. Os alimentos ingeridos pelos animais não precisam passar por transformações para serem aproveitados. Letra C. Os nutrientes não são a parte dos alimentos que podem ser utilizados pelo organismo. Letra D. As partes não digeridas dos alimentos são eliminadas. O oitavo. Complete as frases. Letra A. Muitas transformações dos alimentos que ocorrem em nosso corpo produzem resíduos que são eliminados na urina